Um feliz ano novo para você, um feliz ano novo para sua família. Que seja um ano de bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Que seja um ano em que você viva no centro da vontade de Deus. Um ano em que as promessas do Pai se cumpram sobre você e sobre a sua família. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor repouse nesse momento sobre o seu coração e sobre a sua mente. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está começando o seu ano tendo um momento devocional Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Faça isso agora, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. E o seu like é muito importante. Quando você dá o like, nós conseguimos levar essa mensagem para mais pessoas. Aproveita que você vai dar o like e se inscreva no canal. Quando se inscrever, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de oração, de palavra, de fé e de intimidade com Deus. Amém? Irmãos, existe uma verdade que muita gente não fala para nós. Talvez porque as pessoas não queiram ou talvez porque não saibam. E é uma verdade que para algumas pessoas pode até parecer desanimadora. Só que na verdade ela é libertadora. E eu vou te dizer essa verdade agora. Esse novo ano, esse dia 1º de janeiro, se você estiver ouvindo, no dia 1º de janeiro, por si só, não significa nada de especial. Ele não carrega um poder diferente dos outros dias. Nem mesmo para mim, que faço aniversário hoje, no dia 1º de janeiro. Inclusive, você pode deixar aqui nos comentários as suas palavras de carinho, as felicitações, eu recebo de bom grado, viu? Hoje eu completo 58 anos, para a glória de Deus. Então, o 1º de janeiro, para mim, por exemplo, que faço aniversário, poderia carregar um poder diferente. Só que eu entendi, é claro que eu celebro o meu aniversário, vai ter bolo, vai ter parabéns para você, presentes, toda aquela coisa de família. Mas eu sei que a Bíblia nos ensina a contar os dias e não os anos. Lembra disso? Lembra que o salmista escreveu isso? Ensina-nos a contar os dias para que alcancemos um coração sábio. Nós, seres humanos, nós criamos o calendário. Nós organizamos o tempo em dias, meses e anos. E também, numa escala menor, em horas, minutos, segundos. E, consequentemente, o ano novo também é uma criação nossa. Mas isso não é algo ruim, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é algo que tem que ser entendido com maturidade. Porque muitas vezes as pessoas colocam expectativas exageradas em datas específicas. Elas acreditam que automaticamente alguma coisa vai mudar só porque um número no calendário foi alterado. Como se a virada do ano como se a virada do ano tivesse o poder de transformar a vida de alguém por si só. E eu falo isso da perspectiva de alguém que sempre percebeu esse peso enorme que as pessoas colocam na virada do ano. Um peso que eu mesmo nunca consegui colocar da mesma forma. Justamente por esse motivo, O meu aniversário é hoje, como eu falei, eu nasci no dia 1º de janeiro, então
essa data para mim, ela deveria ter assim, vamos dizer, um peso. Eu vou deixar muito claro. É uma data especial para mim, é uma data marcante, e eu recebo de bom grado presentes, felicitações. Inclusive, se você quiser enviar um presente e está longe, você pode fazer isso pela nossa chave Pix. Eu recebo de bom grado, tá bom? Recebo de coração. Mas percebe uma coisa, desde cedo, o meu aniversário sempre disputou espaço com uma das datas mais importantes da humanidade, que é o Ano Novo. E por causa disso, eu acabei aprendendo desde muito cedo que é apenas mais uma data. Que se eu não tiver uma nova postura, se eu não tiver uma nova atitude, se eu não resolver algumas pendências, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Então, é uma data simbólica, é uma data organizada, ela marca ciclos humanos, mas ela não carrega poder em si mesma. Entende? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que falam assim, eu tenho que passar a virada do ano de branco. Não, porque se eu não passar de branco, eu não terei paz. Eu tenho que passar o ano novo de amarelo, porque amarelo, ele atrai prosperidade. Isso é pura balela, isso é uma mentira. Isso é superstição. E tem as superstições evangélicas. Não, eu tenho que passar meia-noite dentro da igreja. Porque se eu não estiver meia-noite dentro da igreja orando, me dá até um comichão, assim, um trimidum. Mas por quê? A oração das 8 da noite é diferente da oração da meia-noite? Você está entendendo? Eu não quero repreender você que passa a virada do ano na igreja, não é isso. Eu sei que muitos carregam essa tradição, mas a palavra por si só já está dizendo, é uma tradição humana. Alguns pastores tentaram colocar isso como lei, como regra, não é? Mas só que, graças a Deus, para muitos a ficha já está caindo. Nós somos uma cultura diferente, vivemos em uma sociedade diferente. Para muitas pessoas, estar meia-noite na igreja, sair da igreja 1h da manhã e ter que pegar um ônibus, ter que pegar um metrô, ter que chegar em casa e finalizar a ceia, é uma coisa muito pesarosa. Então, eu quero que você entenda isso. O que muda a nossa vida não é uma data específica no calendário, não é a cor da sua roupa, não é o fato de você passar o meia-noite orando na igreja ou na sua casa ou na sua cama, no seu sofá. Quem muda a nossa vida é Deus, irmãos. E Deus não está preso em datas comemorativas. Deus não está limitado ao calendário que nós criamos. Ele não espera o dia 1º para agir. Você acha que Deus está ali, olha, de boa lá, esperando o dia 1º para ele fazer as coisas? Deus não depende de ciclos humanos para transformar alguém. Deus age quando encontra um coração disposto. Eu vou falar de novo porque passou um carro aqui e aqui em Belo Horizonte está um calor tão intenso. Não sei como é que está aí na sua cidade. Me conta aí como é que está. Quantos graus está fazendo aí na sua cidade? Inclusive, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu esqueci de falar isso. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final dessa mensagem eu vou orar por você. E diga quantos graus está fazendo aí na sua cidade hoje. Deus age quando encontra um coração disposto. Quando ele encontra alguém que decide obedecer e que decide confiar. Por isso, talvez esse seja o ano em que, ao invés da gente olhar para o nosso calendário e pedir para Deus seguir o nosso calendário, nós temos que fazer o contrário. Talvez seja o ano de nós olharmos para Deus
e perguntarmos: qual é o tempo do Senhor para a minha vida? Qual é o calendário do Senhor para a minha vida? O que o Senhor quer mudar em mim? Quando nós entendemos isso, alguma coisa muda no nosso coração e na nossa mentalidade. A gente para de viver esperando aquele momento perfeito, que nunca chega, na verdade. A gente para de achar que a mudança vai acontecer sozinha e começa a entender que a transformação verdadeira, ela inicia quando a nossa vida se alinha com Deus. E a Bíblia nos mostra algo muito interessante sobre Jesus, que muitas vezes passa despercebido por nós. Lucas capítulo 2, verso 52. Diz assim, olha: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Perceba que para muitas pessoas, essa aqui é uma das passagens mais simples do Evangelho. Mas se você olhar com atenção, você vai perceber que, ao mesmo tempo, ela é uma das mais profundas também. Porque ela resume cerca de 30 anos da vida de Jesus. 30 anos antes do início do ministério dele, antes do primeiro milagre, lá em Caná da Galileia. 30 anos antes das multidões, antes das pregações públicas. Sabia que Jesus começou seu ministério aos 30 anos? Isso mesmo, 30 anos. E ele cumpriu o seu chamado, o seu propósito de vida. Jesus sempre foi Deus, irmãos. Isso nunca mudou, mas ele escolheu viver plenamente a experiência humana. Ele pôde crescer, aprender, amadurecer e viver o tempo do Pai. E durante todo esse período, Jesus viveu no anonimato, sem palco, sem reconhecimento público, sem milagres, sem sinais extraordinários. E isso não foi por acaso, não foi à toa, não foi uma falha ou algo que viria antes do propósito. Na realidade, já era parte do grande propósito de Deus. Foi obediência ao tempo certo. O ministério público de Jesus só começa depois do batismo no Jordão. Só quando chega o momento estabelecido pelo Pai. E isso aqui nos ensina algo muito importante e que eu quero compartilhar com você. Nem tudo que é essencial começa de uma forma visível. Eu vou repetir. Nem tudo que é essencial começa de uma forma visível. Nem todo tempo silencioso é um tempo perdido. Nem todo ano precisa ser marcado por grandes acontecimentos para ser um ano de crescimento verdadeiro. Jesus passou mais tempo crescendo do que aparecendo. Depois que ele apareceu, ele ficou 3 anos e meio só. Ele ficou mais tempo sendo formado do que sendo aplaudido. Entende isso? Então, talvez 2026 não seja o ano em que tudo vai mudar ao seu redor. Eu não quero te fazer essa promessa vazia. Em 2026 tudo vai mudar para melhor. Talvez não seja o ano das grandes respostas imediatas. Talvez não seja o ano da virada que todo mundo espera. Todo mundo fala, né? Agora é o ano da virada. E as igrejas colocam títulos para os anos, né? Eu acho isso muito legal. Mas muito assim, como é que eu vou dizer? Perigoso. Né? O ano da colheita, o ano da promessa, o ano do milagre. Então aquilo cria uma expectativa nas pessoas. E é engraçado que para cada igreja é um nome de um ano diferente, né? Porque se Deus quisesse dar um nome para o ano, talvez a direção seria única para todas as igrejas, não é? Que professam o nome dele, que creem na Bíblia. Aqui, ó. Que creem na Bíblia. Então eu desconfio muito disso. Falando com sinceridade. Igrejas que colocam
o ano da colheita, o ano do milagre, o ano da fartura, o ano das portas abertas. Sempre é um ano de coisa boa, já viu? Nunca fala assim, o ano das perdas, o ano das lutas, o ano do sacrifício. Já viu isso? O ano do arrependimento. Ah, não tem não, esse é porque são palavras que não soam bem em um marketing evangélico. Então, eu não quero jogar uma ducha de água fria aí na sua igreja, no seu ano, na sua expectativa. Mas esteja preparado para tudo, sabe, nesse ano que está começando. Ajuste a sua fé. Peça a Deus para curar áreas da sua vida que você precisa de cura. Aprenda a confiar em Deus. Deus nos ensina através da confiança, através da fé, da obediência, através da vida cotidiana, sabe? Dia 1º é feriado, mas dia 2 já é dia útil. Já é um dia útil. Apesar de ser sexta-feira, muita gente vai emendar, mas muitos vão estar trabalhando. Inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui, eu quero agradecer a todos vocês que trabalham nessas datas festivas. Eu fico muito grato pela sua vida, sabe? Quando eu vou aqui na padaria perto de casa, no dia 1º de janeiro, e tem uma pessoa ali me atendendo, às vezes até com um gorrinho de Papai Noel, com um uniforme quente, num lugar não muito arejado, perto de um forno, assando pão, biscoito, e tá ali atendendo. Eu sou grato a você que trabalha aí nos hospitais, que cumpre o seu plantão, que faz isso com generosidade, que vai arrastado às vezes, eu sei, eu já cumpri plantões, Na Infraero eu trabalhava em uma escala de 24/72. A gente trabalhava 24 horas. E eu já passei Natal, Ano Novo, trabalhando ali no meu plantão. Então eu sei do que eu estou falando. Para as coisas funcionarem, alguém tem que estar trabalhando, irmãos. Para ter energia, para ter água saindo da sua torneira, para que o seu lixo seja recolhido, para que você seja atendido caso tenha alguma indisposição. É muito comum ter indisposição estomacal nessa época do ano. Está fazendo muito calor, as pessoas comem muito. É muito comum chegar pessoas alcoolizadas, porque as pessoas exageram na bebida, tá bom? Então, assim, eu quero agradecer muito a você, de qualquer área, de qualquer segmento profissional que trabalha nessas datas para que as coisas continuem funcionando. Que Deus honre a sua vida, que Deus multiplique na sua vida. Se você lembrar de alguma profissão que você gostaria de agradecer, escreva ela aqui nos comentários. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, antes da gente orar aqui, é que você precisa aprender a confiar em Deus e não ficar condicionado a essas datas, a esses eventos, mas caminhar no ritmo da vontade de Deus. Eu quero que você escreva aqui nos comentários assim, olha, eu me entrego à vontade de Deus. Eu me entrego à vontade de Deus. Declare isso com fé e coloque aqui o seu pedido de oração, porque nós vamos orar juntos. Talvez os dias sejam diferentes, talvez os cenários mudem, mas o fundamento permanece o mesmo, permanece firme. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós não andamos às cegas. Nós caminhamos guiados pela palavra dele. E a palavra dele nos garante que ele não abandona aqueles que confiam nele. Por isso, entre em 2026 com o coração firmado.
não nessa empolgação do início, mas com a convicção de que você sabe em quem você tem crido. Seja nos dias bons, seja nos dias maus, Deus estará com você. Ele estará presente. Seja nos momentos de alegria ou nos momentos de silêncio, de tristeza, Ele continua ali trabalhando. A nossa esperança não está naquilo que nós vemos, mas está naquilo que cremos. E aquilo que nós cremos está firmado na palavra de Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Essa primeira oração do ano de 2026. Eu quero fazer junto com você. Aonde você estiver aí, ore por mim. Agradeça a Deus pelos meus 58 anos de vida. Vida com saúde. Consigo enxergar bem por causa desse óculos. Se não fosse o óculos, eu não conseguiria enxergar bem. Mas eu consigo enxergar bem. Consigo ouvir bem. Consigo articular bem as palavras. Consigo escrever textos. Tenho uma família, tenho um teto, tenho comida. Tenho um sustento que vem dos meus rendimentos aqui no YouTube, das contribuições que vocês fazem, dos livros, né, que são vendidos aqui através dos links que eu deixo aqui, do método Vida Abundante, que é um treinamento que eu lancei. Inclusive você está convidado a fazer parte. Muitas pessoas estão sendo assim abençoadas pelo método Vida Abundante. Está sendo uma experiência maravilhosa. Daqui a alguns dias eu tenho uma live com as primeiras pessoas que se inscreveram no método Vida Abundante. Vai ser um tempo ali de troca, de aprendizado junto com eles. Eu convido você a fazer parte também do Vida Abundante. E nós temos muito que agradecer a Deus. Se for um ano de desafios, Deus estará presente. Se for um ano de conquistas, Deus estará presente. Se for um ano em que eu tiver que lidar com a dor, com a perda, com a tristeza, com o luto, Deus estará presente na minha vida e na sua vida. As coisas vão se cumprir conforme a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui de reflexão na Tua Palavra. Obrigado pela nossa vida, pelo nosso fôlego, pelo nosso café da manhã, pelo nosso apetite. Obrigado pela Tua graça que é derramada sobre nós todos os dias. Nós chegamos até aqui sustentados pelas Tuas mãos, mesmo nos dias difíceis, mesmo em tempos de silêncio. Nós queremos Te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, pelas vezes em que nós nos afastamos do Senhor, em pensamentos, em palavras e em atitudes. Nos lava, nos limpa, nos purifica. Hoje nós entendemos que a nossa vida não é guiada por datas, mas é guiada pelo Teu amor. Assim como Jesus viveu o processo dele, crescendo, amadurecendo e obedecendo antes do ministério, nós também queremos aprender a confiar no Teu agir. Mesmo quando nós não vermos, ó Deus, as respostas que nós queremos. Que esse seja um ano de crescimento interior, Pai. Um ano de amadurecimento espiritual e um ano de mais intimidade contigo. Eu oro por essa pessoa que está me ouvindo. Obrigado pela vida dela. Obrigado por esse irmão e por essa irmã. Eu apresento ao Senhor aquele que está lutando contra os vícios, que decidiu que a partir desse ano ele vai abandonar as drogas, o álcool, o cigarro, os jogos de azar. Dê força para essa pessoa, Senhor. Dê determinação e coragem para que ela cumpra aquilo que ela propôs no seu coração. Abençoe aquele que está lutando contra as enfermidades. Abençoe as pessoas que carregam preocupações dentro dos seus lares, que estão convivendo com uma crise na sua família.
E eu oro por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada um na sua necessidade e atenda a cada pedido segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você por caminhar comigo aqui todos os dias. Obrigado por separar esse tempo para ouvir a palavra e para buscar a presença do Senhor. E se você chegou até aqui é porque essa mensagem de alguma forma tem falado com você. E eu queria te convidar a se aprofundar ainda mais nesse tempo que você tirou para estar com Deus. Aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link do livro digital Minuto com Deus, uma palavra para cada dia. É um livro devocional, um e-book. Você compra e recebe direto aí no seu celular, para você já começar o ano lendo uma palavra que vai edificar a sua vida. E eu também vou deixar aqui o link para você que ainda não entrou para o método Vida Abundante. Você está esperando o quê? Já tem centenas de pessoas que estão caminhando junto comigo no método Vida Abundante e tem sido uma bênção, irmãos. Olha, tem um parcelamento que eu deixei disponível que você pode pagar menos de R$20 por mês para você fazer parte dessa primeira turma do método Vida Abundante. Então não deixe de escapar essa oportunidade. Vai ser uma alegria caminhar com você nessa jornada. O método Vida Abundante é um treinamento prático e bíblico, onde eu ensino você a colocar em prática, de acordo com os princípios bíblicos, a colocar em prática ferramentas e ensinamentos que vão impulsionar a sua vida em todas as áreas. Eu mesmo gravei todas as aulas, preparei tudo com muito carinho, com muito cuidado, para que o Vida Abundante seja um divisor de águas na sua vida. E eu já estou colhendo testemunhos, já tem pessoas me mandando aqui, olha, a minha vida espiritual agora é diferente. O meu relacionamento com Deus é diferente. E o Vida Abundante tem refletido na minha vida conjugal, na maneira como eu me relaciono com as pessoas, no meu jeito de enxergar a vida. Então, eu sinto que Deus está fazendo algo através do Vida Abundante. Ele é inspirado em João 10, versículo 10. Palavras de Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, se você quiser nos apoiar, tem essas várias maneiras. Você pode ser membro do canal também, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor, qualquer quantia. A nossa chave Pix é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Um feliz 2026 para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, toda a obra das suas mãos. E se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com seus contatos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se nos anos 2000 a internet chegou atropelando a nossa vida, agora a inteligência artificial talvez seja um novo marco na história da tecnologia. Tudo agora vai ser através da inteligência artificial. E como é que nós nos sentimos no meio de tudo isso? Como ovelhas sem pastor. Sufocados, oprimidos. Você liga a TV, você abre o seu celular, você é bombardeado com mensagens, com fotos, com vídeos, com frases, com vídeos curtos. E aí a gente fica hipnotizado ali naqueles vídeos curtos. Se deixar, você fica horas e horas ali.
Eu já fiquei escolado nesse negócio. Eu vejo um e pum, e já fecho. Acabou ali a minha cota. Eu vou fazer outras coisas. Então, Jesus via a multidão naquela época sofrendo, sendo oprimida, não é? Jerusalém era colonizada pelos romanos, era explorada economicamente pelos romanos. Jesus então via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Marcos também, Marcos no capítulo 6, verso 34, quando Jesus sai do barco e vê a multidão, imediatamente ele começa a ensinar a multidão, porque o texto diz que ele os via como ovelhas sem direção. Outra passagem que fala que Jesus via as pessoas como ovelhas. Então, essa metáfora, essa figura de linguagem bíblica de ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha para falar de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida. A ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos. Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então, esse Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade
No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem. Mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir. O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor. Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários. Só que, mais do que escrever, eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Palavra que hoje nos lembra que mesmo quando o Senhor parece estar em silêncio, o teu amor continua nos alcançando. E a tua presença não nos abandona. Eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está assistindo a essa transmissão aqui junto comigo. Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E também essas pessoas que vão assistir depois que essa transmissão estiver salva aqui nas redes sociais. Toca no coração desse teu filho, dessa tua filha. Eu oro por essa pessoa que tem buscado ao Senhor e não tem ouvido respostas, não tem visto os milagres, não tem alcançado aquilo que ela tem buscado. Muitos aqui, ó Deus, estão cansados. Alguns pensam em desistir. Renove a esperança deles agora, Pai. Mostre para essa tua filha, para esse teu filho, que o teu silêncio não significa ausência, não significa abandono, não significa rejeição, mas significa preparação. Assim como Jó perseverou, nos dê paciência para esperar. Assim como Paulo aprendeu a depender da tua graça, nos ajuda a descansar em ti. Assim como Jesus lá no Getsêmani, no seu momento de maior angústia aqui na terra, que o Senhor nos dê força, coragem e determinação para dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu oro por todas as pessoas que clamam aqui por cura. Eu oro por casamentos que estão enfrentando crises.
Restaura esse casamento, Pai. Não permita que essa família seja destruída. Que cada pessoa que faz parte dessa família seja alcançada pela Tua graça. Encha o coração dessa irmã e desse irmão com a Tua paz. Com a paz que nós não conseguimos explicar. A paz que excede o nosso entendimento. Que o Teu Espírito nos dê consolo, nos dê força e esperança para continuar crendo. Em nome de Jesus, que no tempo certo, no tempo do Senhor, o Teu silêncio se transforme em resposta. E que cada vida aqui possa testemunhar que valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena esperar no Senhor. Nós ainda Te louvaremos. Nós ainda Te louvaremos. Tira de nós, ó Deus, toda tristeza, toda angústia, toda dor, toda decepção. Eu apresento ao Senhor as pessoas que esperam por um milagre. Eu sei que Tu és um Deus de milagres e que o Senhor pode operar um milagre no tempo que o Senhor quiser. Mas se ainda não for o tempo do milagre, que o Senhor coloque paz no coração dele e no coração dela e esperança. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.